Capítulo 11. O poder do nome de Jesus. Devemos ser capazes de usar legalmente a autoridade por trás do poder do nome de Jesus para obter resultados em oração. Um dos elementos mais importantes de uma oração eficaz é usar o nome de Jesus. Juntamente com a oração de acordo com a palavra, orar em nome de Jesus dá às nossas orações um poder tremendo. Fórmula mágica. As orações de muitos crentes não estão sendo respondidas porque eles não entendem o que significa orar em nome de Jesus. Temos a tendência de pensar que podemos orar qualquer tipo de oração e depois dizer, em nome de Jesus, amém, acreditando que somente essa frase torna nossas orações eficazes para Deus. Não funciona assim. Não devemos tentar dignificar ou santificar nossas orações pregando o nome de Jesus no final. Como aprendemos anteriormente neste livro, o nome de Jesus não é uma fórmula mágica ou senha que garante a aceitação automática de todas as nossas orações. Quando a Bíblia diz que devemos orar em nome de Jesus, não está se referindo à palavra Jesus como tal, porque essa é apenas a palavra portuguesa para o nome do Filho de Deus. Outras línguas traduzem seu nome usando palavras diferentes. Não é a palavra, mas sim o que o nome representa que faz a diferença. Se você chamar seu filho de Bill Gates, isso não significa que ele possua bilhões de dólares. Se você se chama Sarah Hughes, isso não significa que você tem uma medalha de ouro olímpica na patinação no gelo. As palavras em si não significam nada, a menos que haja substância e realidade por trás delas. Da mesma forma, vemos uma demonstração clara dessa verdade no relato dos filhos de Seva no livro de Atos. Alguns judeus que saíram por aí expulsando os espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que estavam possuídos por demônios. Eles diriam, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que você saia. 7 filhos de Seva, um sacerdote-chefe judeu, estavam fazendo isso. Um dia o espírito maligno respondeu-lhes, Jesus eu sei, e eu sei sobre Paulo, mas quem são vocês? Então o homem que tinha o espírito maligno saltou sobre eles e os dominou a todos. Ele deu uma surra neles que eles correram para fora de casa nus e sangrando. Quando isso se tornou conhecido pelos judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos foram tomados de medo, e o nome do Senhor Jesus foi tido em alta honra. Atos 19, 13 a 17. Esta história revela que alguém pode usar o nome de Jesus o quanto quiser, mas ainda não terá autoridade sobre o diabo se primeiro não tiver um relacionamento adequado com Cristo e segundo, não souber como usar o nome de Jesus. Devemos ser capazes de usar legalmente a autoridade por trás do poder do nome de Jesus para obter resultados em oração. Pense nisso. O que a lei diz sobre alguém que usa um nome sem autoridade legal? A lei chama isso de fraude. Suponha que você vá ao meu banco e diga que deseja sacar dinheiro da minha conta. O caixa pediria para ver sua identificação. Em outras palavras, ele não acreditaria necessariamente na sua palavra, mas exigiria algo mais profundo, prova de identificação. Se você dissesse, deixei minha carteira de identidade em casa, ele responderia, bem, então você pode simplesmente deixar o dinheiro no banco. Ou suponha que você roubou um cheque que foi escrito para mim, falsificou minha assinatura no verso e tentou descontá-lo. O caixa verificaria sua caligrafia com uma amostra da minha assinatura em arquivo. Quando ele viu que era diferente, ele chamava a segurança e dizia, guarde este para a polícia. A maioria de nós não pensaria em tentar cometer fraude em um banco, mas fazemos algo semelhante o tempo todo em oração. Oramos muito, dizendo, em nome de Jesus. O pai diz, mostre-me uma identidade. Você tem um relacionamento correto com meu filho? Você está orando com base na justiça de Cristo ou em seus próprios méritos? Você entende quem é meu filho e você acredita em sua autoridade e poder? Como os filhos de Seva descobriram, não funciona orar em nome de Jesus sem saber quem ele é e orar com fé de acordo com esse conhecimento. Nossos direitos de aliança. Deus não nos deve nada. Não temos direito a ele fora da obra da graça de Cristo em nosso favor. Cristo nos redimiu de nossos pecados ou ofensas, Efésios 1:7. Quando você transgride, você está fazendo algo ilegal. Da mesma forma, alguém que não conhece a Deus ou não tem um relacionamento adequado com Deus por meio de Cristo não pode fazer negócios legalmente com Deus. No entanto, por causa de Jesus, podemos ser perdoados de nossas ofensas. Ele cancelou nossos pecados por meio de seu sacrifício na cruz, nos libertou do poder do pecado. Então agora podemos ter acesso legal a Deus por meio de seu nome. Ninguém pode reivindicar poder por meio do nome de Jesus, sem ter o status de filho oficial de Deus. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu poder para se tornarem filhos de Deus, sim,
para os que creem em seu nome. João 1,12. E lembre-se de que, uma vez que Jesus recuperou o domínio da humanidade sobre a terra, também podemos governar legalmente sobre a terra por meio de sua autoridade. A autoridade que temos em seu nome por meio da oração é uma autoridade de aliança. É baseada em nosso relacionamento de aliança com Deus por meio de Cristo. Mas o ministério que Jesus recebeu é tão superior ao deles, os sacerdotes de Israel, como a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, e se baseia em melhores promessas. Hebreus 8:6. Podemos orar a Deus diretamente em nome de Jesus, porque ele nos deu autoridade para fazer isso com base na nova aliança. 7 vezes no Novo Testamento, Jesus fez uma declaração como a seguinte, dando-nos o direito legal de usar seu nome com Deus. Naquele dia você não vai mais me perguntar nada. Eu te digo a verdade, meu Pai dará a você tudo o que você pedir em meu nome. Até agora você não pediu nada em meu nome. Peça e receberá, e sua alegria será completa. Embora eu tenha falado de forma figurada, está chegando o tempo em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente sobre meu Pai. Naquele dia você vai perguntar em meu nome. Não estou dizendo que vou pedir ao Pai em seu nome. Não, o próprio Pai te ama, porque você me amou e acreditou que eu vim de Deus. João 16:23-27. Portanto, a força das orações oradas em nome de Jesus é a autoridade da aliança. Oramos ao Pai com base em nosso relacionamento com Cristo, que é o Senhor da nova aliança. Filipenses 2:10 diz: ao nome de Jesus todo joelho deve se dobrar, no céu e na terra e sob a terra. Porque Cristo restaurou nosso relacionamento e direitos tanto com Deus quanto com a terra, seu nome é nossa autoridade legal, quer estejamos lidando com o céu com Deus, terra com os homens, ou debaixo da terra com Satanás. Em essência, o nome de Jesus é a nossa autoridade legal para tratar de negócios espirituais com Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se deu a si mesmo em resgate por todos os homens. Testemunho dado em seu devido tempo. 1 Timóteo 2:5-6. O que há em um nome? Depois de ver que temos autoridade por meio do nome de Jesus, precisamos entender a substância por trás de seu nome. Isso requer uma consciência da ênfase da Bíblia no significado dos nomes. Hoje, a maioria das pessoas escolhe nomes para seus filhos com base em como os nomes soam ou parecem. No entanto, nas Escrituras, o nome de alguém, ou algo, geralmente simboliza a essência de sua natureza. Representava os atributos e características coletivas da pessoa, sua natureza, poder e glória. 1 Coríntios 15:41 diz: uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Pois uma estrela difere de outra estrela em glória. A glória de algo é a melhor expressão de si mesmo. Você pode ver uma flor em sua verdadeira glória quando está em plena floração. Você pode ver um leopardo ou leão em sua verdadeira glória quando está em sua força primordial. Você pode ver o sol em sua verdadeira glória ao meio-dia. A glória de uma coisa é quando ela está em sua forma plena e verdadeira. Novamente, quando a Bíblia se refere ao nome de alguém, geralmente está falando sobre a verdadeira natureza ou glória dessa pessoa. Por exemplo, Deus deu a Adão o privilégio de nomear Eva, de encapsular os atributos de Eva. Adão, na verdade, nomeou Eva 2 vezes. Primeiro como uma descrição de sua origem, e a segunda como uma descrição de quem ela se tornaria no cumprimento de seu propósito. Primeiro, ele disse: esta agora é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, pois foi tirada do homem. Gênesis 2:23. Mais tarde, a Bíblia diz: Adão chamou sua esposa Eva, porque ela se tornaria a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. A palavra hebraica para Eva é Shalva, que significa doadora da vida. Seu nome descreve a essência de sua natureza como a mãe da humanidade. Vejamos mais alguns exemplos de figuras bíblicas e o significado de seus nomes. Às vezes, Deus mudava os nomes de seu povo para refletir as promessas que havia feito a eles e os propósitos que tinha para eles, que iam muito além das expectativas deles ou de seus pais. Em Gênesis 17:4-5, o nome de Abrão, que significava pai exaltado, ou pai elevado, foi mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão, refletindo a promessa de que Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Gênesis 18:18. Em Gênesis 32:27-28, o nome de Jacó, que significa suplantador, foi mudado para Israel, que significa ele governará como Deus, ou um príncipe de Deus. Isso refletia o fato de que a grande nação de Israel viria de sua linhagem.
a nação que deveria ser o representante terrestre de Deus por ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19:6. Em João 1:42, Jesus mudou o nome de Simão, que é derivado de uma palavra hebraica que significa ouvir, para Cefas, que significa uma rocha ou uma pedra. A tradução em inglês desta palavra é Peter. O novo nome de Pedro significava seu papel no estabelecimento e liderança da igreja em sua infância. Ver Mateus 16:18. Por que Deus dá tanta ênfase aos nomes das pessoas? É porque a humanidade foi feita à sua imagem, e ele dá grande importância ao seu próprio nome. Usando nossa definição anterior, o nome de Deus simboliza a essência de sua natureza. Representa seus atributos e características coletivas, sua natureza, poder e glória. Lembre-se de que, visto que há total consistência entre quem é Deus e o que ele diz e faz, ele tem integridade completa ou totalidade, a definição de santidade. A principal razão pela qual somos ordenados a não usar o nome de Deus em vão, Êxodo 27, é que seu nome não apenas representa quem ele é, mas também é quem ele é. Deus revelou esta tremenda verdade a Moisés. Moisés disse a Deus: suponha que eu vá aos israelitas e lhes diga: o Deus de vossos pais me enviou a vocês e eles me perguntam: qual é o seu nome? Então o que devo dizer a eles? Deus disse a Moisés: eu sou quem sou. Isto é o que você deve dizer aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés: dize aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó me enviou a você. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual devo ser lembrado de geração em geração. Êxodo 3:13-15. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu sou o meu nome. O que quer que eu seja, é assim que sou chamado. Quando você traduz esse conceito para o inglês, é mais ou menos assim: meu nome é o que eu sou no momento em que sou isso. Isso ocorre porque Deus é nossa suficiência total, e seu nome difere dependendo de nossa necessidade em um determinado momento. Na verdade, Deus está nos dizendo: se você precisa de pão, ore. Pai, tu és o meu pão. Quando você reconhece que sou o seu provedor e sustento, então me torno o pão para você. Se você está com sede, ore. Pai, você é minha água. Eu manifesto a característica de tudo que você precisa. Além disso, chamando-se de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Êxodo 3:15. Ele afirma que é um Deus pessoal que atende às necessidades humanas individuais. Ele é o Deus das pessoas reais, Abraão, Isaque e Jacó. Esta é a razão pela qual existem tantos nomes atribuídos a Deus no Antigo Testamento. Para lhe dar alguns exemplos adicionais, ele é descrito de várias maneiras como um fogo consumidor, Deuteronômio 4:24. A sombra de uma grande rocha em uma terra cansada, Isaías 32:2, e pastor, Salmos 23:1. Três atributos distintos que refletem aspectos específicos da natureza e caráter de Deus. No entanto, o nome abrangente de Deus, eu sou, abrange toda a sua natureza e atributos. O nome de Jesus. Vejamos agora como a ênfase da Bíblia no significado dos nomes, especialmente o nome de Deus, se aplica à oração em nome de Jesus. Visto que o nome de uma pessoa representa seus atributos e características coletivas, os nomes da segunda pessoa da Trindade referem-se a tudo que ele é, tanto como Filho de Deus quanto como Filho do homem, tudo em sua natureza, poder e glória. Como Deus Pai, o Filho tem uma variedade de nomes que descrevem quem ele é. Por exemplo, no Antigo Testamento, alguns de seus nomes são a semente, Gênesis 3:15, o renovo, Zacarias 6:12, e Emanuel, Deus conosco. Isaías 7:14. No Novo Testamento, o Filho tem muitas designações, mas a primeira sobre a qual lemos é o nome Jesus. Nenhum dos pais terrenos de Jesus o nomeou, porque seu nome já havia sido dado por Deus, seu Pai Celestial. O anjo Gabriel disse a Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus, Lucas 1:31. Da mesma forma, um anjo do Senhor disse a José: Maria dará à luz um filho, e você deve dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Por que Deus deu o nome de Jesus? Primeiro, para mostrar que Jesus era seu filho. Segundo, porque o nome de Jesus teve que refletir quem ele é. O nome Jesus significa Salvador. Ele foi chamado de Salvador, porque foi para isso que ele veio à Terra como um ser humano, a salvação do mundo. Ele salvará seu povo de seus pecados. Portanto, Jesus é o nome de Cristo em sua humanidade, como Filho do homem. No entanto, eu sou é o nome de Cristo em sua divindade, como Filho de Deus. Digo-vos a verdade, respondeu Jesus, eu sou antes de Abraão. João 8:58.
Jesus Cristo é a revelação de Deus em forma humana. Porque ele é totalmente divino, bem como totalmente humano, é atribuído a ele uma variedade de nomes, assim como Deus. Em certa ocasião, Jesus disse: "Eu sou o pão da vida", João 6,35. Não muito depois, ele indicou que também é a água da vida. "Se alguém tem sede, venha a mim e beba", João 7,37. Assim como Deus Pai, os atributos que Jesus manifesta revelam sua glória e correspondem às necessidades de seu povo. Ele se referiu a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, porque ele nos permite ter acesso ao Pai e receber vida espiritual. Ele chamou a si mesmo de a videira verdadeira, João 15,1, porque somente permanecendo nele podemos dar fruto espiritual. Aqui está a chave. Se quisermos que Deus supra nossas necessidades, quando oramos em nome de Jesus, devemos orar com base no nome divino que atende às nossas necessidades particulares no momento. É assim que nossas orações são respondidas. Não recebemos respostas às orações meramente falando o nome de Jesus, mas invocando sua natureza e atributos, que podem atender a todas as nossas necessidades. Vejamos um exemplo específico disso na Bíblia. O que levou Jesus a dizer: "Eu sou a ressurreição e a vida", João 11,25. Foi porque ele foi confrontado com um homem morto chamado Lázaro. Seu nome atendeu à necessidade em mãos. Lázaro ficou doente e morreu. Suas irmãs, Marta e Maria, conheciam Jesus como seu amigo de honra. Eles respeitavam muito Jesus e o chamavam de Senhor. Eles acreditavam que ele era enviado por Deus, mas não entendiam totalmente quem ele era. Ele tinha ficado na casa da família muitas vezes e compartilhado refeições com eles, mas eles não perceberam que estavam entretendo a ressurreição, sob seu teto. Portanto, quando Jesus disse a Marta: "Seu irmão se levantará novamente", verso 23, ele queria que ela tivesse uma visão mais profunda de quem ele é. Você conhece Jesus apenas como Salvador? Então isso é provavelmente tudo que ele será para você. Você o conhece apenas como um curador? Então isso é tudo que ele será para você. Marta estava limitada em seu conhecimento de Jesus, então ela respondeu a ele: "De fato, algum dia no futuro, quando Deus ressuscitar os mortos, meu irmão ressuscitará." Ver João 11, 23 e 24. Jesus respondeu: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim viverá mesmo que morra, e quem vive e acredita em mim nunca morrerá." Você acredita nisso? Versos 25 e 26. Ele estava levando Marta a chamá-lo pelo nome que era necessário: ressurreição. Em essência, ele estava dizendo a ela: "Diga-me quem você precisa que eu seja. Me chame assim." O que ela disse? "Sim, Senhor", disse ela, "eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo." Verso 27. Você já ouviu alguém dizer: "Se precisar de alguma coisa, é só me ligar." Você pode depender de Jesus assim quando está vivendo da maneira que deveria viver. A Bíblia diz: "O justo viverá da fé", Romanos 1,17. Tenha fé em Jesus e nos muitos atributos que seus nomes representam. Se você crê em Jesus como seu Salvador e Redentor do pecado, isso é maravilhoso porque é por onde todos devem começar. No entanto, ele quer se revelar a você de uma maneira mais profunda. Por exemplo, você o conhece como Salvador de outras pessoas, assim como a si mesmo? Se você deseja que alguém de sua família e amigos seja salvo, você pode orar pelo nome de Salvador. Isso é tudo que você precisa para orar pela pessoa que precisa de salvação. Jesus, Salvador, salve fulano. Ore em nome de outros usando o nome que designa Jesus como aquele que pode salvá-los. A Escritura diz: "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Atos 2:21. Fique em seu lugar e invoque o nome do Senhor em seu nome. Viver pela fé às vezes significa dizer o que nos parece as coisas mais estranhas. Por exemplo, a Bíblia diz: "Que os fracos digam, eu sou forte", Joel 3:10. Somos fracos, mas Deus nos diz para dizer o contrário. Ele diz: "Invoque minha força. Chame-me de Jeová Onipotente." Ele não está nos dizendo para apenas usar seu nome. Ele está nos chamando para entender sua natureza e nos apropriar dela com fé. Não é da natureza de Deus ser fraco. Se você está passando por fraquezas, deve invocar o Senhor, sua força. Salmo 18:1. Se você está passando pela pobreza, deve recorrer a Jeová Jire, seu provedor. Ver Gênesis 22:8. Se o seu corpo estiver doente, você precisa invocar a Jeová Rafá, o Deus que cura. Êxodo 15:26. Deus está nos dizendo para não nos determos no problema, mas em seu atributo que trata do problema. Uma vez que ele é o Eu Sou, seus atributos são tão numerosos quanto suas necessidades, e além.
Por exemplo, no domínio de suas finanças, você o conhece como pagador de aluguel, cancelador de dívidas e provedor de mensalidade. É assim que devemos orar em nome de Jesus. É importante entender que o nome de Jesus nos é dado para usarmos em relação às nossas necessidades. Em João 11:11, quando Jesus disse a seus discípulos: Lázaro adormeceu, ele estava contradizendo a verdade de que Lázaro havia morrido? Ele estava mentindo ou vivendo em um nível de vida mais elevado, sabendo que seria a ressurreição? Às vezes, enfrentaremos situações que parecem definitivas, mas Deus os ressuscitará. Quando parece que seu negócio está morto, quando o banco está prestes a executar e retomar tudo, Deus diz com efeito: não diga que está morto. Basta dizer que ele está dormindo. Se estiver dormindo, mais cedo ou mais tarde acordará. Se seu casamento está com problemas, se seu cônjuge foi embora, se você está dizendo: acabou, Deus está dizendo: não acabou, está dormindo. Perdemos muitas coisas na vida porque as declaramos mortas prematuramente. Procuração. Tudo que discutimos sobre o nome de Jesus e a autoridade da aliança que temos por meio dele refere-se à procuração de Jesus. Legalmente, quando você dá uma procuração a alguém, significa que você indica essa pessoa para representá-lo. Você concede à pessoa o direito legal e a autoridade de falar por você e de fazer negócios em seu nome. Orar em nome de Jesus é dar a ele uma procuração para interceder em seu nome quando você fizer pedidos ao Pai. Jesus disse: eu te digo a verdade, meu Pai dará a você tudo o que você pedir em meu nome. Até agora você não pediu nada em meu nome. Peça e receberá, e sua alegria será completa. João 16:23 e 24. Quando Cristo Jesus estava na terra com os discípulos, eles não precisaram orar ao Pai. Quando eles precisaram de comida, Jesus providenciou. Quando a sogra de Pedro estava doente, Jesus a curou. Quando eles precisaram pagar impostos, Jesus forneceu o dinheiro. Quando eles precisaram de um lugar para se reunir, Jesus já havia feito os preparativos para isso. Quando eles estavam com Jesus, eles tinham tudo o que precisavam. Se eles queriam algo, eles lhe pediam diretamente. No entanto, porque Jesus estava indo para o Pai, eles não poderiam mais pedir-lhe nada diretamente. Eles precisariam orar ao Pai, e Jesus os instruiu a fazer isso em seu nome. Por quê? É porque o Pai trabalha por meio de Cristo. Jesus está trabalhando ativamente em nosso favor a partir de sua posição à direita do Pai. Romanos 8:34. Ele está representando os nossos interesses perante Deus, portanto, ele pode salvar completamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, porque vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Ele está trazendo glória ao Pai, ao cumprir as orações que oramos de acordo com a palavra. Digo a verdade, qualquer pessoa que tenha fé em mim fará o que venho fazendo. Ele fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai, e eu farei tudo o que você pedir em meu nome, para que o Filho possa trazer glória ao Pai. Você pode me pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. João 14:12 a 14. Em outras palavras, Jesus providenciará para que recebamos o que pedimos. Ele se certificará de que o que é solicitado seja representado corretamente, então obteremos a resposta. Depois que Jesus falou aos seus discípulos sobre orar em seu nome, ele imediatamente começou a falar sobre o Espírito Santo, porque o Espírito continua o ministério de Jesus na terra. Se você me ama, você obedecerá ao que eu mando, e pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro, consolador, para estar com você para sempre, o Espírito da Verdade. Versos 15 a 17. Jesus estava dizendo com efeito: vou para o Pai, mas vou enviar-lhe o Espírito Santo. Ele será seu conselheiro. Ele ajudará no exercício de uma procuração permitindo que você ore. Ele o ajudará a apresentar seus casos a Deus. Ele o ajudará a resolver claramente a sua situação para que possa apresentá-la ao Pai em meu nome. Em todo o Novo Testamento, encontramos referência à obra do Espírito Santo. Um dos temas repetidos é que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, principalmente quando não sabemos orar. Não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. E quem sonda nossos corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:26 e 27. Efésios 6:18 nos instrui a orar no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos, e Judas 20 diz: queridos amigos, edifique-se na sua santíssima fé e ore no Espírito Santo. Às vezes, o Espírito Santo nos diz pelo que não devemos orar. Ele não nos dará autorização para orar por certas coisas.
Quando isso acontece, muitas vezes não nos sentimos em paz para orar por eles. Se o Espírito Santo está aconselhando você nesse sentido, não pergunte o que você ia pedir. Se você ainda for em frente e perguntar, estará perdendo seu fôlego. Não podemos apresentar algo ao Pai, se não for o momento certo ou se estiver totalmente fora da vontade de Deus para nossas vidas. Não podemos pedir em nome de Jesus, se sabemos que não estamos orando de acordo com os propósitos de Deus. O nome de Jesus é a chave para o céu. Uma das coisas que Jesus enfatizou é que o Pai ama o Filho, João 3,35, João 5,20. Esta é uma verdade crucial em relação à oração, porque se o Pai ama o Filho, então o Pai fará tudo o que o Filho quiser. Se o Pai ama o Filho e faz tudo o que o Filho pede, e se o Filho está representando você, então você não precisa se preocupar se o seu caso será ouvido. É por isso que é essencial que você invoque a procuração de Jesus ao orar. Se você quer fazer negócios com o Pai, não tente vir sem o nome de Jesus, porque seu nome é a chave para o céu. Jesus não disse para trazer uma lista de santos ao Pai quando você orar. Ele não disse para listar os nomes de algumas pessoas boas para ajudar no seu caso. Por que alguém iria querer sua ajuda quando temos o Filho? Marta, Maria, Lucas, Bartolomeu, João, Tiago, e os outros eram todos crentes fiéis. No entanto, quando Pedro encontrou o homem no belo portão, ele o curou em nome de Jesus, não em nome dos crentes. Ele disse com efeito: não tenho prata e ouro. Tudo que tenho é um nome, e estou prestes a fazer negócios com o céu. O Pai está trabalhando, e vejo que você já está curado. Portanto, vou trazer à terra o que vejo no céu, mas tenho que fazer isso por meio do canal legal. Ver Atos 3:1-8. Podemos apreciar os líderes religiosos no mundo hoje e na história. No entanto, Jesus disse que se quisermos fazer negócios com o Pai, devemos vir somente em seu nome. A Bíblia diz: não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:13. Nossas leis dizem que a pessoa cujo nome consta do documento como procuração é a única pessoa que pode legalmente prestar representação. Segundo a palavra de Deus, Jesus é o único que pode falar por você, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. A Escritura também diz: portanto, Deus exaltou Jesus ao lugar mais alto, e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobrasse, no céu e na terra e sob a terra. Filipenses 2:9 e 10. Se você quer que o joelho da pobreza se curve, você tem que usar o nome certo. Se você quer que o joelho doente se curve, não use o nome de outra pessoa. Se você quer que o joelho da depressão se curve, use o nome de Jesus. Às vezes as pessoas dão testemunho de como quase foram roubadas ou de como alguém ia invadir suas casas, mas apenas disseram: Jesus, e os ladrões fugiram. Esses ladrões fugiram porque o poder do Salvador estava presente. Precisamos usar o nome. O nome de Jesus é o poder no céu, e cada língua acabará confessando que Jesus é o Senhor, Senhor de tudo. Esta verdade é a base sobre a qual devemos cumprir a grande comissão: falar aos outros sobre o poder do nome de Jesus para salvar e libertar. Então Jesus foi até seus seguidores e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:18 e 19. Por ter agido sob a autoridade de Cristo, o apóstolo Paulo, além dos outros apóstolos, pregou destemidamente em nome de Jesus, Atos 9:27. A coragem e ousadia de que precisamos para fazer discípulos de todas as nações vem da autoridade que recebemos em Jesus. Invoque o nome do Senhor. A Bíblia diz: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para lá e estão seguros. Provérbios 18:10. Talvez você já esteja orando por algo há muito tempo. Se você precisa de cura, use o nome de Jesus como nunca fez antes e aplique seu nome à sua situação. Talvez você precise se livrar de maus hábitos. Para quebrar essas correntes, você deve usar o poder de seu nome. Tudo o que você precisa, chame-o para atender a essa necessidade com base em quem ele é. Use o que ele lhe deu, sua natureza, seus atributos, a autoridade para orar em seu nome, para que você possa pedir ao Pai para manifestar seu poder em sua vida e na vida de outras pessoas. Invoque o nome do Senhor. Vamos orar juntos. Pai do céu, quão majestoso é o seu nome em toda a terra. Salmos 8:1 e 9. Sua palavra diz que em nome de Jesus, todo joelho se dobrará,
e toda língua confessará que Jesus é o Senhor de tudo. Filipenses 2, 9 e 10. Jesus disse que se pedirmos alguma coisa em seu nome, você o fará. João 16, 23. Sabemos que não podemos pedir em nome de Jesus, a menos que perguntemos o que é de acordo com a sua vontade. No entanto, também sabemos que quando pedimos em nome de seu Filho, ele apresentará nossos pedidos a você da maneira adequada. Ele orará de acordo com a sua vontade. Ele orará por nós quando não soubermos o que dizer. Ele apelará do nosso caso. Então, Senhor, pedimos que a tua vontade seja feita. Não há outro nome pelo qual fazemos nossos pedidos, mas o nome de Jesus. Invocamos o poder de seu nome para atender a todas as nossas necessidades. Oramos em nome de Jesus, cujo nome está acima de todos os nomes. Amém. Colocando a oração em prática. Pergunte a si mesmo: eu orei em nome de Jesus sem pensar sobre o que esse nome realmente significa? Quando oro em nome de Jesus, penso se minha própria vida é uma representação de seu caráter e vida? Que atributos específicos de Jesus atendem às minhas necessidades particulares hoje? Passos da ação. O nome de Jesus é o único nome que pode ativar o poder no céu. Aplique o que você aprendeu neste capítulo pensando em suas necessidades e nas necessidades de outras pessoas, e invocando seu nome como sua procuração. Visto que ele é o Eu Sou, seus atributos são tão numerosos quanto suas necessidades. Ele é o Salvador, o Curador, o Fortalecedor, a liberdade, a alegria, a sabedoria, a bondade, a amizade, o doador da visão, o sustentador, o pagador de rendas, o criador de negócios e muito mais. Reserve um tempo esta semana para adorar ao Senhor por todos os seus atributos maravilhosos. Peça a Ele que o perdoe por tomar seu nome levianamente ou por fazer mau uso de seu nome, e então, proponha em seu coração sempre honrar seu nome. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para lá e estão seguros. Provérbios 18, 10. Sempre que você estiver em uma situação difícil, em vez de ficar com medo, ansioso ou zangado, corra para o nome do Senhor em oração, e invoque-o como sua salvação e justiça e como seu protetor e defensor. Princípios. Primeiro, o nome de Jesus não é uma fórmula mágica que garante a aceitação automática de todas as nossas orações. Segundo, devemos ser capazes de usar legalmente a autoridade por trás do poder do nome de Jesus para obter resultados em oração. Terceiro, a autoridade que temos em nome de Jesus por meio da oração é uma autoridade de aliança, porque se baseia em nosso relacionamento de aliança com Deus por meio de Cristo. Quarto, nas Escrituras, o nome de alguém, ou algo, simboliza a essência de sua natureza. Representava os atributos e características coletivas da pessoa, sua natureza, poder e glória. Quinto, o nome abrangente de Deus, Eu Sou, abrange toda a sua natureza e atributos. Sexto, os nomes da segunda pessoa da Trindade referem-se a tudo que ele é, tanto como Filho de Deus quanto como Filho do homem, tudo em sua natureza, poder e glória. Sétimo, Jesus é o nome de Cristo em sua humanidade, como Filho do homem. Eu Sou é o nome de Cristo em sua divindade, como Filho de Deus. Digo-vos a verdade, respondeu Jesus, eu sou antes de Abraão. João 8,58. Oitavo, se quisermos que Deus supra nossas necessidades, quando oramos em nome de Jesus, devemos orar com base no nome divino que atende às nossas necessidades particulares naquele momento. Nono, orar em nome de Jesus é dar a Ele uma procuração em nosso nome quando fazemos pedidos ao Pai. Décimo, o Espírito Santo continua o ministério de Jesus na terra. Ele auxilia no exercício de uma procuração, permitindo-nos orar quando não sabemos orar. 11º, o nome de Jesus é o único nome que pode ativar o poder no céu. 12º, a autoridade do nome de Jesus é a base sobre a qual devemos cumprir a grande comissão. Deus te abençoe e até o próximo capítulo.